Então esse trabalho, esse aprendizado que a gente tem nas margens da realidade, inclusive nossos livros, aí, nossos vídeos explicam isso bem para quem chegar agora, permite a gente entender isso. Como que com as exceções desse infinito degradê, nós podemos ter uma personalidade única cada um. Trabalhando com exceções, com variações, mas honestas. Requer uma maturidade de essência. Sem egoísmo, né? É um equilíbrio de que aquele ali tem um excesso assim, por quê? E eu também vou ter o excesso. Sendo que você não precisa. Tipo, o cara fumou 2, 3 porque ele tá queimando pra caramba. Você não tá. Você vai fumar porque ele fumou 3. Você vai fumar também? No nosso mundo não pode existir isso. Às vezes é o contrário. Pô, o cara tá precisando. Eu vou fumar a menos. Que o cara tá precisando fumar mais. Essa é a lei na alma. Enquanto na escrita tá, não, você fumou 3 pra mim. Não interessa se eu não quero, se eu não vou fumar agora. O judeu é assim. Vai ficar lá, vou guardar, vendo. O problema é meu. É minha parte. Né? Nós colaboramos conosco porque nós estamos tapando o buraco onde a gente caiu, ou poderia cair. E hoje você está fazendo aquilo, aquela mão se estendendo ali, a mão que você estendeu é a mão que vai ser estendida daqui a pouco para você. É o mesmo momento que a gente está revezando nesse vazio. Quando você faz assim, ó, daqui a pouco você vê aquela mão. Caramba. Esse é um tecido que está na alma. Essa é a lei tecida no coração, que foi prometido. Através disso a gente entende tudo que está lá na Torá e o porquê. Não mais por interesse, por medo, mas porque a gente compreendeu a jornada. Agora Deus tem uma família de verdade. Com isso a gente pode junto construir o ideal. Fracionando no degradê com essas exceções, trazendo soluções através daquilo que toleramos, através daquilo que aprendemos. Não porque eu queria perfeito, não. Isso aqui, essa dor eu aprendi a tancar. Isso aqui eu aprendi a resolver. Isso aqui eu curei. Isso aqui eu... Você não vai querer apagar, você não vai querer largar tudo pra ter a vida do cara perfeito. Não, você ama a sua história. Ainda que você pudesse estar assim lá pra um XY de outra experiência, vai poder. Mas você não vai querer. Você cria aquela casca ali, aí você não vê sentido, né, em ter aquilo e se não for pra usar em algo, né? Ou... Exatamente, que é o que você é essa soma de ecos. Sim. Você vai jogar fora para... Sim, agora que eu já criei, né? Aprendeu, faz aquilo bem. Sim. E é aí que tá, né, a essência verdadeira. Porque senão você não tem definição. Se você tiver um sonho que é maior que você, quando você tiver a chance de ter essa experiência com a tecnologia, você vai dar um play lá e vai se ver fisiologicamente, com pulsos químicos, cognitivamente falando. Você vai estar numa experiência que não tem nada a ver com você. Por que seria você então? Você não tá dando play numa outra pessoa? E já não tá lá então? Entende que pra ser você, você tem que ir junto. E pra você ir junto, você não pode abrir mão do que você foi. É aquilo que a gente tava falando. O cara, ele pede pra Deus. Ele constrói carriola a vida inteira. Eu dou sempre esse exemplo. O cara pede pra Deus, Deus, por favor, lá no paraíso, quando chegar no tempo final, não me deixa a minha glória de ser o maior construtor de carriola. E Deus fala, nossa, mas eu tenho coisa muito mais... Você não faz ideia do que eu tenho pra você. Às vezes Deus fala pra mim, você vai ser um construtor de nave espacial. Você vai ser um construtor, você vai construir um disco voador. Você vai fazer um negócio que vai ficar escrito na eternidade. Às vezes Deus tá pensando no negócio, binarizando, né, aqui, de um jeito infantil. Tá longe, mas pra vocês entenderem no processo, E o cara, não, Deus, porque o que eu sou bom é carriola. Eu amo a carriola, é o que eu faço, todo mundo me admira por causa da carriola. Eu não quero mais nada, não. Eu quero só carriola. Me prometa que você vai pra sempre. Você não vai me deixar, nunca vai me permitir deixar de ser o maior construtor de carriola. Olha a situação que Deus fica. Né? Tipo assim, cara, o cara tá alocado naquele lugar no espaço-tempo. A partir do momento que não tem mais carriola, não tem mais o cara. Não é mais ele, não é mais aquele construtor de carriola que todo mundo admira, que ele ama, que ele é feliz, que ele comprou o negócio dele, que ele sabe que merece. Ele não está mais no depois daquilo. Quem tá ali seria um filho, um neto, alguém que já mudou de profissão, que atualizou. Se não for algo ligado ao eterno, a pessoa acaba ficando conforme o tempo passa. Conforme o tempo, ela é uma alocação no tempo, na espiral do tempo. Porque esses mesmos o dom que ele tem para fazer a carriola vai servir também para outros projetos futuros. Exato. E assim vai. Se ele se apegar na carriola, ele tá preso ali. Sim. Se ele se apegar nos dons de... Se ele achar que o dom é dele, é a carriola, tá preso ali. Se ele se apegar nos dons de Deus, esses dons aqui vai fazer de novo, sempre. A hora que evoluir é o carro, depois é a nave, depois... Porque é o dom de Deus trabalhando na simetria. É o mesmo mecanismo que ele tem para fazer um, ele tem para fazer os outros, assim... Esse cara não ia se apegar... Exatamente. Esse cara não ia se apegar a carriola. Esse cara não ia se apegar aquele tempo. Ele ia falar, não, Aí ele conseguiria, de algum jeito, estar no vislumbre eterno. Mas há alguma observação ali, alguém ficou ali. Aquele momento tá ali. Ele foi aquele, não foi?
Aquilo ali tá ali. Quando ele vai adiante, não adianta também ele esquecer, que a gente tava falando até agora. Se ele deixar para trás todo o passado dele, eu não quero saber da carriola, porque o senhor vai atualizar tudo e o senhor que manda. Fica faltando um pouco de amor e honra aos nossos passos. Se você ligar, atropelar 100% da coisa. Você não pode se apegar, eu sou construtor de carriola, mas você também não pode falar, dane-se a carriola, dane-se o que eu fui. Independente do momento, você tem que trazer o que você foi, sempre. Aí a entrega tá aí. Eu sou o que eu serei. É o nome de Deus. Não deixou de ser construtor de carriola, mas se transformou em algo a mais. O mesmo dom de fazer a carriola agora serve pra fazer assim a nave, o que for. Depois da nave, assim vai, assim vai. E Deus vai olhar aqui de cima, vai ver o mesmo lá na carriola e aqui fazendo a nave aqui. Legal. Ele conhece a essência, porque ele olha aqui do meio. Agora, isso não muda que aquele momento está alocado no espaço-tempo ali na carriola, está alocado no espaço-tempo ali no carro, no trem. Quando tudo foi inventado, você vai ter aquele XY. Se você rebobinasse os átomos, você ia passar. Você poderia passar. Também é um exemplo esdrúxulo para que as pessoas possam compreender. Mas tem toda uma soma, tem uma engrenagem, tem uma sucessão de eventos. Então, tudo é um momento, tudo tem um momento especial. Não é porque eu cheguei aqui na cor central do degradê, ó, tô no laranja, nossa, não existe. Cheguei aqui no cores que todo mundo conhece, cheguei aqui no verde, não existe o verde água, não existe o verde oliva, não existe o, né, tem um monte de verde. Não é porque eu cheguei aqui no central que aqueles verdes atrás ali naquele degradê eram mentira. Até porque dá pra ver a diferença entre eles. Você vai fracionando. Ele junto sou eu. Era uma fração minha? Sim. Eu, fracionado, sou eles? Sim. Mas, de novo, paradoxalmente, um não anula o outro. Não é porque toda aquela fração de cores é uma, que também essa cor não é uma divisão de frações. É uma coisa que acontece simultaneamente. Por quê? Aquela cor chegou ali resumindo perspectivas. Ela tentou olhar de um lado, pô, tá o azul. O outro lado, pô, tá o amarelo. Aí pra lá vai amarelo, pra cá vai azul, pra cá vai amarelo. Mas e se eu for no intervalo? Acontece a mesma coisa, ó, azul, amarelo. E se eu for no intervalo, ó, de novo, azul, amarelo. Você vai pro infinito, você vai ver no degradê, não para. Até os nomes se perderem. Então se você esquecer a essência, você já não sabe mais o que você é, e nem o azul, nem o amarelo, nem um lado, nem outro. De novo, o que a gente tava falando agora. Você tem que trazer o que você é para ir adiante. Então essas cadeiras estão alocadas ali, o degradê está inteiro lá. Quando a sua consciência, que não quer parar, ela se mover e chegar aqui no ponto de vista central, onde ele fala, pô, aqui nesse ponto de vista central, eu posso ir pro degradê, pra cor do degradê que eu quiser. Que eu vou conseguir interpretar. Né? Se eu tiver com a coerência central. O contrário já não. Você pegar uma corzinha perdida lá no fim, ele vai ficar discutindo. Eu que sou laranja, eu que sou amarelo, eu que sou verde, eu que sou... Porque ele não tem as perspectivas centrais pra falar, caramba, nós somos. Né? Então, perceba que essas coisas, o tempo e o atemporal acontecem simultaneamente. Então você pode olhar do atemporal e falar, ó, o vermelho, ó, luz lá no passado, no vermelho, devagar, acelerou no laranja, acelerou no amarelo, acelerou no verde, olha lá no futuro ali no azul. Ó, o futuro encontrou o passado, o azul encontrou o vermelho, é o violeta, que já tava fazendo isso rodar, que é eu aqui falando isso agora assistindo. Entendeu? O passado, o futuro, o tempo e o atemporal, um fazendo o outro. Isso vale também para essa questão das vidas que a gente está falando. As cores vão estar lá. Você conseguiria olhar quando era vermelho, quando virou laranja, quando virou amarelo, quando virou verde, quando virou azul. E todo o degradê infinito, onde você quiser olhar, você vai ver. Não vai mudar que o vermelho ainda está lá. Não vai mudar que ele virou laranja assim, que você vai ver ele virando laranja em tempo real. Você percebe atemporalmente? Você vai ver o vermelho virando laranja em tempo real, o amarelo, o verde. É só olhar o degradê, você vai ver passo a passo. Enquanto você dá zoom, você vai ver como. Mais degradê, mais degradê. Como que ele foi do vermelho ao laranja, do laranja ao amarelo. Só que nenhuma dessas cores jamais saiu de lá. Já é o temporal. Né? Ah, temporal. É. Percebe que a observação do movimento, tendo como perspectiva os seus próprios passos, que de algum jeito é ele mesmo. Então, nesse caso da carriola, a consciência que chegar aqui, ela vai ver como quando ela fez a carriola, quando ela fez o carro, quando a expansão daqueles dons, a interação daqueles dons com o tempo. Mas ela vai poder também ter o vislumbre do XY em cada um deles. Porque é ele. Ele tem que lembrar dele lá. Quando ele estiver esquecendo, ele começa a se perder daqui. O que o trouxe aqui. Começa a afetar ali, começa a afetar ali, começa a afetar ali, começa a afetar ali. Então aqui, ó, em algum lugar do ritmo do tempo, o futuro está no passado.
Porque com acesso quântico ao XY cognitivo, da experiência que você precisa ter para ser quem você é, você começa a se preocupar com ir pro passado para continuar aqui, em vez de ir para frente. Tá entendendo? Então você começa a mergulhar nessas experiências que te trouxeram até aqui, que um dia você teve coragem de abrir mão para ir com Deus, e agora Deus te entrega todas elas de uma vez. Que são as vidas, que são os desdobramentos. E hoje, tecnologicamente, a gente consegue cada vez mais compreender isso. Algo que na Bíblia tinha que só aceitar. Por isso que a gente não deve se apegar, né? Exato, não deve se apegar e nem fazer pouco caso. Porque é especial para Deus. É Deus tecendo desse ponto de vista. É Deus tecendo desse ponto de vista. Por isso que o corpo de cada um é um abrigo para Deus por isso. É um universo inteiro por isso. Aí você fala, nossa, mas que Deus estaria fazendo em mim? Eu tapado, lesado, ferrado, né? Todo limitado. Exatamente o que é joia para Deus, o que ele não tem. A única coisa que ele não tem é isso. A limitação. Todo o resto ele é. O absoluto. O absoluto ele tá cansado de ser desesperador e solitário. Na limitação, ele se sente vivo, participando dos momentos. Né? Agora, se ele se deixar limitado demais, vai limitando, vai cortando a conexão com a coerência, porque afinal é limitado, não tem perspectiva, começa a ser injusto, começa a ser mal, começa a se perder. Então até que ponto vai a limitação? Até que ponto vai? Até onde podemos permitir que a ignorância atue? Né? Então, em algum momento, aquele absoluto, ele cessa na obra, ele é proibido na obra, ele trava na obra, para que a obra seja limitada, né? E essa que é a salvação se torna o problema. Por que eu estou numa obra limitada e o infinito foi proibido? Não é essa a história geral que todo mundo... Então, você... a partir dos olhos, do ponto de vista divino, visto como consciência, o que tem que se manter existindo é essa troca de referências. A possibilidade de querer ir adiante. De querer ter um vislumbre que vai te fazer sentir vivo. Em movimento. Alguma coisa pra vencer, né? Algum objetivo, né? Alguma coisa pra vencer. Por isso, aí de novo, Israel, aquele que lutou com Deus. Ele lutou com Deus e venceu. Cara, ele precisava lutar, ele exigiu. Ele venceu Deus. Ou seja, ele ficou no lugar de Deus. Ele tá no lugar de Deus, né? Israel, que acaba se tornando a falsa Israel, porque a verdadeira é de Deus. E Deus espera que volte, né? Então, você vê o perigo de lutar com Deus e vencer, mas como Deus precisou construir isso? Porque aí dessa luta, Deus não construiu toda a jornada da terra? Tudo não girou em torno dessa luta de Jacó, que virou Israel, que virou as tribos, que tá aqui, tudo isso ao redor da... Né? Nessa era, né? Mas sempre assim, de alguma forma lógica. Porque o cara conta só essa era e vai falar, tem 6.000 anos, mas isso gira muitas e muitas vezes. E vai ficando registros mais densos ali, que vão podendo ser achados. Fora as alterações que acontecem ali, por causa de outras reações que ainda o povo desconhece.